dia. Amém. Estenda as mãos para cá, abençoe a vida do Vinícius, sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho. Senhor, nós o abençoamos, Pai. E pedimos que o Senhor continue guardando a sua mente, o seu coração, dando a ele, Senhor, toda a sabedoria, o coração para te ouvir, a sensibilidade, ó Deus, para ser tocado pelo teu Espírito. Ó Deus, trazendo a autoridade, Deus, para ele ministrar naquilo que ele tem sido pregado. E que o Senhor, ó Deus, possa operar aqui de uma forma poderosa. Usa a vida do teu filho, Espírito Santo, venha sobre, de uma forma sobrenatural, falando aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Jesus essa noite. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Só organizar aqui. Peço um segundo. Amém. Eu fiquei bastante triste com o caso que aconteceu aqui no Riacho Grande. Um jovem que acabou se matando. E se tem algo para falar sobre isso é que Deus, Ele sempre tem uma segunda oportunidade, seja para quem for. Moisés, quando ele saiu do Egito, ele tinha acabado de matar alguém. Se a história de Moisés tivesse acabado ali, ele teria acabado como um assassino. José, ele foi vendido pelos irmãos. Se a história de José tivesse acabado ali, teria acabado como um escravo. Pedro, apesar de ter cortado ali a orelha do soldado, depois foi lá e negou Jesus 3 vezes e voltou a pescar. Se a história dele tivesse acabado ali, ele teria acabado como um simples pescador. Deus, ele sempre tem uma segunda oportunidade, seja para quem for. Eu fiquei triste com aquele rapaz. Ele não usou do amor que Deus tinha para com ele. Eu não sei que aflição que ele estava passando, mas hoje a gente tem que orar pela família. E lembre, Deus, ele sempre tem uma segunda oportunidade para você. Eu não te conheço, não conheço a história de ninguém daqui, mas eu sei o Deus que eu conheço. Eu sei do Deus que fala comigo. E eu sei que a presença dele está aqui essa noite. Porque a palavra diz, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E se a palavra dele diz que ele iria estar, ele está aqui hoje. Por mais que eu não sinta, por mais que eu não veja, eu sei que ele está aqui. O problema de muito cristão é que ele quer ver Deus. Ele quer ver Deus. Só que Deus, ele não vai aparecer de novo da mesma forma. Porque ele já apareceu para você. Ele já tocou no seu coração. Ele já te mostrou a realidade do céu. Agora é a sua vez de mostrar a fidelidade. É que nem a criança que está aprendendo a andar. Você pega ela na mãozinha assim e vai levando assim, a mesma coisa Deus. Deus, ele pegou na sua mão e foi levando você até um nível que falou assim, agora eu quero ver a tua fé. E a criança, ela sai andando, ela nem olha para trás. Mesma coisa é Deus. Ele está deixando você andar, mas ele está ali, te observando, cuidando de você, zelando de você e da sua casa. Mas você tem que crer, você tem que acreditar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 33. Irmãos, confesso para vocês que estava meditando em muitas palavras, muitas mensagens. E eu pedi uma confirmação de Deus.
Falei, meu Deus, confirma para mim essa mensagem, para que eu possa realmente entregar tudo aquilo que eu tenho nessa mensagem. E que o Espírito Santo me use. E aí, porventura, eu saí mais cedo do meu estudo e vim para a igreja. E adivinhe só, a mensagem que eu ia pregar hoje foi confirmada na terça-feira aqui no Ruiós. Graças a Deus. Então, irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem dura, tá? Mas eu creio que tudo aquilo que bate em nós é para nos amadurecer de alguma forma. Como foi cantado aqui, fere meu coração com uma ferida de sede por ti. A pergunta que eu te faço é, você cantou isso, mas você está disposto que Deus te fira essa noite? Essa é a pergunta. Você cantou. É simples cantar, é bonito cantar, mas presta atenção na letra. Fere meu coração, para que eu me aproxime mais de ti. Amém? Mateus 13:33. Eu vou estar lendo aqui. Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui, nós analisamos uma passagem muito bonita de ser lida. Jesus, até lá em Lucas, nós lemos aqui no livro de Mateus, mas lá em Lucas, Jesus ele fala a mesma coisa. Com o que eu vou comparar o reino dos céus? Ele compara o reino dos céus com tesouro, ele compara o reino dos céus com pérolas, e uma das parábolas dele, descritas aqui em Mateus, vai dizer assim: com que eu compararei o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pega e coloca em 3 medidas de farinha, ou 3 alqueires de farinha, até que a massa seja levedada, ou até que a massa seja fermentada. Que passagem bonita, que coisa linda, que coisa maravilhosa, Jesus. Só que quando nós analisamos as entrelinhas da mensagem, a primeira questão é: Jesus, calma aí. Os pães dos judeus não utilizam fermento. Lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 7 em diante, vai dizer assim: durante 7 dias comerão pães ázimos. Que pães são esses? Pães que não contêm fermento nenhum. Essas passagens estão descritas em Êxodo 12, 19, 13, 6 a 8, Levítico 2 e 11, Levítico 6, 17, Deuteronômio 16, 34, Amós 4, 4 vai dizer o seguinte. Coloca aí, Pedro. Vocês vêm com a adoração para mim, uma adoração totalmente errônea. Vocês trazem os seus piores cordeiros para mim. Olha o que Deus está dizendo. E vocês ainda têm a coragem de trazer pão com fermento. Está lá descrito em Amós. Pedro já deve ter colocado aí. E Êxodo, continuando, durante 7 dias comerão pães asmos. E o fermento? O fermento será pego e jogado para fora de casa. Para quê? Porque o fermento simboliza o símbolo do Egito. Em outras passagens, vai dizer que o fermento simboliza o falso ensino. Mateus 16,
versículo 6 vai dizer assim: e Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Marcos 8, versículo 15 vai dizer assim: enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tá, beleza. Então, por que Jesus falou que o reino dos céus é semelhante ao fermento, sendo que os pães dos judeus não usam fermento nenhum, eles comem pão sem fermento, e a Bíblia está cheia de versículos falando que o fermento é como um falso ensino, que o fermento, ele é como se fosse algo ruim. O fermento justamente é a dor, o fermento, ele é a malícia, o fermento, ele é a maldade. Esse é o fermento. Mas para que você e eu venha entender esta parábola, primeiro nós precisamos entender as três parábolas anteriores a essa, que nos fazem entender justamente essa. Começando da parábola de Mateus, do seu próprio capítulo 13, que vai falar do lavrador, que saiu a semear, e algumas sementes caíram no solo, e logo em seguida, as aves vieram e comeram da semente. Outras sementes caíram em solo rochoso, e outras sementes caíram em meio aos espinhos, e outras sementes caíram em terra fértil. As sementes que caíram no primeiro solo, a Bíblia não vai dizer se o solo era bom, se o solo era ruim. A Bíblia vai dizer que as sementes não deram tempo da semente entrar dentro do solo. Não deu tempo de entrar dentro do solo. Vinícius, o que são as sementes? Jesus ele explicou. Jesus disse que a semente são a mensagem de Deus. E esse solo é a mentalidade do homem ou a mentalidade da mulher. A mensagem de Deus, ela é lançada através da palavra. E ela vai cair na sua mente. Agora, cabe a você sugar dessa semente, essa mensagem do céu, ou não. Ou deixar que essa semente seja levada pelas aves, que são o maligno. Há dois tipos de campos aqui. O solo que é considerado o solo fértil, e o solo que não aceitou a semente. O solo fértil é aquele que entendeu, e aquele que puxou essa semente para dentro de si, e produziu 30, 60, 100 vezes mais do que foi semeado. Sabe o que me chama a atenção nessa parábola? É que os dois últimos solos, eles produziram também. A Bíblia vai dizer que a semente que caiu no solo rochoso, produziu, frutificou de forma rápida, porém, logo murchou. Por quê? Porque não tinha raízes suficientes. E o segundo solo, a que caiu em meio aos espinhos, a mesma coisa, caiu, frutificou, só que logo os espinhos amassaram os brotos. Cada um produziu conforme entendeu. E esse é o grande perigo de hoje, porque você só vai reproduzir aquilo que você entendeu. Se você entende de forma errada, você vai reproduzir de forma errada. Mas se você é terra fértil hoje aqui e entende a mensagem do céu aqui, você não vai produzir somente 30 ou 60
ou 100 vezes, como Jesus disse, você vai produzir mais e mais ainda. Se você entender a mensagem do céu hoje, glória a Deus. Estamos divididos entre pessoas que entendem e aqueles que não querem entender. Agora, a pergunta que eu faço para você é: quem é você hoje? Você é a terra que a semente caiu e as aves vieram e pegaram? Você é a semente, você é a terra que a semente caiu e você é um solo rochoso? Você é a semente dos espinhos ou você é a semente do solo fértil? Quem é você hoje? Glória a Deus. Eu creio que tem solo fértil aqui. Amém? Quem é solo fértil aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso tudo parte de uma renúncia individual de cada um. Porque na passagem todos são solos. E se o solo é a mentalidade, eu posso mudar a minha mentalidade. Eu posso gerar, eu posso entender hoje. Mas como, Vinícius? Como eu posso? Se eu fui tão magoado, como eu posso se eu tenho esse travamento dentro de mim? Minha família me magoou, no trabalho eu fui magoado, e às vezes parece que a mensagem vem e parece que é que nem essa passagem diz, as aves vêm e puxa, e já eu não tenho mais a mensagem comigo. E agora, como é que eu faço? Você precisa renunciar. Você precisa esquecer. Eu sei que é difícil isso. Eu sei que as dores da vida são difíceis de esquecer. Mas você precisa deixar de olhar para trás e passar a olhar para frente. Lembra o que está escrito lá em Filipenses? Eu não mais olho para trás, mas prossigo a fim de conquistar a perfeição pelo qual fui conquistado. Que perfeição é essa, Paulo? Cristo Jesus. E se nessa noite você se sente um solo rochoso, pode ter certeza que Deus, Ele tem uma segunda oportunidade para você. E você pode deixar de ser esse solo rochoso hoje e ser uma terra fértil, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas por que a renúncia ela é tão importante na vida do cristão? Porque o primeiro passo para você ser cristão é justamente a renúncia. E esse daí é o primeiro passo da vida, porque virão outros passos a seguir. Agora, vejamos a parábola. A gente está na primeira parábola. Vamos para a segunda parábola. A segunda parábola é a parábola do agricultor, descrita em Mateus capítulo 13. O agricultor, ele saiu a semear, e olha que interessante, a Bíblia vai dizer que as sementes que ele tinha na mão eram as melhores sementes, eram sementes boas, e ele saiu jogando com alegria no campo. Ele distribuiu de um lado, distribuiu do outro, e ele foi dormir. Logo em seguida, à noite, o inimigo veio, entrou no campo dele. Eu não sei se ele pulou o muro, se pulou o cercado, eu não sei. Eu só sei que ele entrou no campo dele e saiu à noite, semeando sementes más, o joio, em meio ao trigo. A Bíblia vai dizer que, enquanto estava tudo no solo, não se percebia, mas foi somente crescer a semente que eles viram o joio e o trigo. Então, os servos daquele senhor que espalhou as sementes boas foram até ele e disseram: Senhor, tem joio em meio ao trigo, e agora? A gente arranca o joio? Não, disse o Senhor, não faz isso não. Por quê? Porque se você arrancar o joio, certamente, talvez arrancará o trigo e matará ambos. O que é essa semente? A primeira semente da primeira parábola era a mensagem de Deus. Veja a evolução das duas parábolas. Segunda parábola não é mais uma mensagem. As sementes são o povo de Deus.
Ou seja, se as sementes do homem bom são o povo de Deus, as sementes más, o joio, são o povo do maligno. Preste atenção nisso, porque isso faz uma grande diferença. E só foi ser percebida quando ambas cresceram naquela plantação. O joio e o trigo. Senhor, arranca? Não. Não faz isso não. O que a gente faz? Espera até o tempo da colheita. Porque eu mesmo mandarei que os ceifeiros ceifem, peguem o joio e queimem o joio. E peguem o trigo e separem no meu celeiro. Isso já resolve muita pergunta difícil de ser resolvida. Por exemplo, por que há tanta maldade na terra? Porque há pessoas que fazem o mal. Porque há pessoas que roubam os outros. Porque há tanta maldade na terra. Por que, Deus? Por que você faz isso? Por que você permite essas coisas? Por que, Deus, acontece tudo isso? Porque eu estou passando por dificuldades? Por quê? Essa parábola resolve a questão. Porque se Deus acabar com o homem bomba, Ele vai ter que ceifar eu e você também. Então, Deus ele fala assim: espera, não ceifa agora. Espera crescer até o tempo certo, o tempo da colheita, para que assim eu separe o joio do trigo. As dificuldades que acontecem são por momento, não vão ser pela eternidade. Porque a própria Bíblia vai dizer que andaremos em ruas de ouro, não haverá dor, não haverá mágoa, não haverá sentimentos ruins, não haverá nada de mal, somente a glória de Deus prevalecerá. Mas para esse dia, você tem que ter paciência, entender os tempos de Deus, como vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 3. Só que algo me chama a atenção. As sementes são o povo de Deus, sim ou não? As boas. E as sementes más são as sementes do maligno, as sementes, o povo de Satanás, crescendo junto com o povo de ambas, lado a lado. Lado a lado. Aqueles que pensam no bem e aqueles que pensam no mal, crescendo lado a lado, vez por vez. Em uma simples pesquisa você vai entender que o joio, no final da passagem, ele não foi jogado no fogo por um acaso. Tem um propósito nisso. Saiba que o joio, ele é um combustível. E imagina, um combustível do lado do trigo. Eu tenho algo para dizer para você. As coisas ruins da sua vida, as coisas que acontecem que você não entende, que você fica até bravo dentro de você, não são para te matar, mas são combustível para você olhar para a glória de Deus. Às vezes no trabalho falam mal de você, às vezes aonde você estiver, falam mal de você, mas isso é um combustível, a maldade acontecendo. Esses dias aconteceu tanta coisa comigo, e para finalizar, eu cheguei em casa, a água, eu só ouvi o barulho de água, parecia uma cachoeira, coisa bonita de ouvir. Só que quando eu abri a porta da garagem, o cano tinha estourado, e o negócio jorrando,
a minha vizinha, ela falou assim, eu não tenho o seu número, senão eu tinha até te ligado. Tinha até te avisado, mas eu falei para ela assim, faz tempo que essa água está jorrando aí? Ela falou, olha, agora é 6 horas, eu cheguei, era meio-dia. Eu falei, meu Deus. Eu confesso para você que eu cheguei, eu dei um chute na água, eu não entendi. Eu falei, meu Deus, por quê? Só que eu logo entendi que tem dores que são para o crescimento. E se nessa noite você está passando por dores, saiba que não é para te matar, é combustível para te fazer crescer, é combustível para te fazer ir mais para frente. O joio é um combustível para o trigo. Glória a Deus. Terceira parábola, a parábola da mostarda. A primeira parábola, um lavrador que sai a semear. A segunda parábola, um agricultor que sai a semear. Na terceira parábola, não é nenhum e nem outro, mas a Bíblia vai dizer que é alguém, qualquer pessoa, saiu a semear, e ele pegou um grão de mostarda e colocou. E esse grão, ele se tornou a maior árvore entre as hortaliças. O grão da mostarda, ele consegue chegar até, umas chegam em 1 metro, outras chegam em 3 metros. É o máximo que ele chega. E se torna a maior árvore das hortaliças. Sabe o que me chama a atenção no final dessa parábola? É que, bonito, é lindo, maravilha. Ele pegou o grão, colocou no chão e ele cresceu. E que lindo, é a maior das hortaliças. Só que o final dessa parábola é interessante, porque vai dizer que as aves vieram e fizeram ninho na árvore e começaram a comer dos frutos. É a mesma ideia do joio, que é um combustível, porque quanto mais a árvore ela é podada, mais ela tem condição de crescer. E você, cristão, saiba de uma coisa, que o inimigo ele só vai atacar quem tem fruto. Então, se você está sendo atacado, saiba que você tem fruto e eles estão se alimentando do seu fruto. O que vai sair de você? Coisas boas ou coisas ruins? As aves, elas só fazem ninho onde tem fruto. E essas aves justamente são maligno, tomando do seu fruto. Deixa eu te dizer algo. Eu estava na empresa e um rapaz, ele chegou, falou mal de mim. Falou muito mal. E até então eu relevei. Só que, olha que interessante. Houve um momento, passou alguns dias, que ele também não produziu como era para ter sido produzido naquele dia. E eu tinha a faca e o queijo na mão, para poder ter falado mal dele também. Só que eu pensei, eu falei, Deus, e agora? Então eu fiz totalmente ao contrário. Eu cheguei nele e falei, ei fulano, você está bem? Ele cabisbaixo falou assim, estou bem não. Eu falei, você aceita uma oração? Ele olhou para mim, oração? Aceito. E ali eu orei por ele. E nunca mais eu tive problema com esse cara. Inclusive, ele mudou da água para o vinho, cara. Sabe por quê? Por conta que quem dá fruto bom alimenta as aves. E esse rapaz, ele se alimentou daquilo que eu tinha dentro de mim. E eu creio, em nome do Senhor Jesus,
que daqui uns anos, eu não sei quanto tempo, eu creio, oro pela vida dele, que Deus transforme a vida dele e converta o coração dele para Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por isso. Mas na minha vida e na sua vida você vai ter casos como esse. Sabe que em Mateus capítulo 4, Satanás ele tentou Jesus, não era quando Jesus estava cheio de comida não, mas a Bíblia vai dizer que no versículo 1, e Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto, quando teve fome, foi tentado por Satanás. Então, o inimigo ele não vai te tentar quando você estiver cheio, mas ele vai te tentar justamente quando você estiver faminto. Quando você estiver, você casado, quando você tiver acabado de brigar com a tua esposa, é nesse momento que ele vai te tentar. Quando você tiver um conflito na tua família, é nesse momento que ele vai te tentar. E ainda mais se você tiver algum poder nas mãos, é aí que ele vai te tentar. Ele vai vir no seu ouvido e vai falar: você tem poder para fazer isso ou aquilo com tal pessoa. Ele vai vir no seu ouvido, no pior dia da sua vida. Só que, o que vai sair de você nesse dia? É a ilustração do pé de limão, já reparou? Eu olho o pé de limão, pego ali do galho do pé de limão, está ali o limãozinho. De longe, se eu pegar e te mostrar, você vai falar: esse daí é um galho, e essa é uma folha com um pé de limão. Só que se eu tirar o limão e deixar só o galho e a folha, eu vou te mostrar e você vai falar o quê? Não dá para saber, Vinícius. Não dá para saber de que árvore que é. Sem o fruto eu não consigo saber. Eu preciso do fruto para poder identificar. Só que tem uma outra forma de identificar. Como, Vinícius? É pegando a folha e amassando ela. E aí você consegue sentir o cheiro. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. É a mesma coisa de você estar pedindo para Deus: Deus, me amassa, para ver que cheiro que sai de mim. A pergunta que eu faço para você: você está disposto a ser amassado por Deus essa noite, para saber que cheiro que vai sair de você? Se é pé de limão, se é pé de laranja, você está disposto a ser amassado por Ele essa noite? Glória a Deus. É duro, mas eu creio que toda palavra dura, ela nos move a ir mais longe. Em nome do Senhor Jesus. E aí a gente vai para a quarta parábola. O fermento. E ele, justamente, é comparado ao reino dos céus. Que uma mulher pega e coloca em 3 medidas de farinha. O fermento não é diferente das outras passagens. Vocês entenderam que Jesus, ele pega o mal e o bem e colocam sempre lado a lado um do outro? Na primeira parábola tinha as mentes boas e ruins. Na segunda parábola a mesma coisa. Na terceira também. As aves e a árvore. E no final da pregação de Jesus, ele finaliza dizendo que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e coloca em 3 medidas de farinha. Não é diferente. É o mal, só que dessa vez é mais intensificado. Ele está unido junto com a farinha e amassado junto com a farinha. E uma das coisas que o fermento faz, ele ataca a massa para fazer crescer. Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 10, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu,
e sei que tal homem, se fora do corpo ou se dentro do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porém, se quiser gloriar-me, não serei nécio a saber disso. Presta atenção, um mensageiro de Satanás, a me esbofetear, a fim de eu não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei, para que o Senhor se afastasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Por mais que você passe por momentos de dificuldade, é o joio crescendo do lado do trigo, é o fermento do lado da farinha, mas no final a graça de Jesus nos basta, a graça de Jesus nos basta. E no final, Paulo ele ainda vai dizer assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, nas perseguições. Por causa de quê, Paulo? Você gosta de ser maltratado? Não. Olha o que ele termina dizendo: porque quando estou fraco, então sou forte. Cada vez que o joio te ataca, cada vez que as aves vierem te atacar, cada vez que o fermento vier te atacar, saiba que a graça de Deus vai estar com você, e você vai se tornar cada vez mais fraco, mas você vai se tornar forte também, em Cristo Jesus. Você pode parecer fraco para o mundo, mas é justamente com esses que Deus trabalha. Lembra de Mefibosete? Mefibosete, ele nasceu, caiu e teve um problema na coluna, impedindo ele de andar. Da cintura para baixo, ele era manco. Só que teve um dia que os soldados de Davi foram até a casa dele e falaram: ei, vem cá, Mefibosete, o rei está te chamando. Então o Mefibosete sentou na mesa de Davi. É a mesma coisa de Deus. Mefibosete na mesa não apresentava defeito nenhum. Por quê? Porque quem está sentado na mesa não apresenta defeito da cintura para baixo. Por quê? Porque a mesa cobre o defeito. Na mesa de Davi, Mefibosete não tinha defeito nenhum. É a mesma coisa de Deus. Ele não deixou de ter defeito, não, mas ele estava escondido. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. Não, justamente ele trabalha com pessoas fracas, mas que se escondem na mesa dele, que se escondem na glória dele, que se escondem nele. Glória a Deus. E cada vez que Paulo ele foi atacado, veja só, no início, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer assim: dos apóstolos eu sou o menor. Quem são os apóstolos? Aqueles que andou com Jesus, aqueles que sentiram o cheiro de Jesus, aqueles que aprenderam lado a lado ali, Jesus ensinando e eles ouvindo. Esses são os apóstolos. Paulo começou assim: dos apóstolos eu sou o menor, eu sou o menor. Só que olha só, à medida que o tempo foi passando, lá em Efésios 3 ele vai dizer: mais tarde, dos santos eu sou o menor. Ou seja, diminuiu. Dos santos agora, Paulo, quem são os santos? Dos crentes, de todos os crentes do mundo, eu, Paulo, sou o menor. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, os ataques vieram, as coisas vieram, e lá em Timóteo, capítulo 1, no versículo 15, vai dizer assim, no final da carreira de Paulo, ele vai dizer assim: dos pecadores, eu sou o menor. Cada vez que Paulo, ele ia tendo um encontro com Deus, Deus ia tirando algo dele, e ele começou, dos apóstolos eu sou o menor. Ele estava bem, só que Deus arrancou dele. Dos santos eu sou menor, Deus arrancou dele. Dos pecadores eu sou menor. Ele foi
tendo um encontro com Deus, porque todo mundo que tem um encontro com Deus, Deus ele tira algo de você para colocar algo dele dentro de você. Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai tirar algo dentro de você para colocar algo dele em você. Mas quando você estiver passando por tudo isso, e eu estou acabando, lembre de tudo que Jesus passou, dessas 3 medidas que caíram em cima de Jesus, a renúncia, porque lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, vai dizer que mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas despiu-se, renunciou-se da sua glória. Aleluia. Isaías 53, e o inimigo atacou ele, e sendo levado ao matadouro, como ovelha muda, ele não disse nada, mas foi até o final, e depois ele sofreu na cruz. João 19, 23, quando o crucificaram, pegaram um pedaço da vestimenta dele, e ainda o versículo diz que não tinha nem costura, então eles falaram: rasga, 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 e repartiram em sorte uns para os outros. Meu Deus. Mas aí você pode me perguntar: Vinícius, por que ele passou por tudo isso? Se coloque de pé. João capítulo 8, verso 28. E João 31, 32. Quando o Filho do Homem for levantado, e vocês permanecerem nele, então conhecerão a verdade, e ela vos libertará. João 11, 25, Atos dos Apóstolos 3:15, 1 Coríntios 6:14 vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. 1 Coríntios 6:14, por seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Você pode se perguntar: por que tantas dificuldades depois que eu aceitei Jesus? Por que tudo isso vem acontecendo na minha vida, Jesus? Porque às vezes o mal vem e arranca algo de mim. Saiba de uma coisa, que não é para te livrar de sofrimentos presentes, mas é para te livrar de um sofrimento eterno. E se nessa noite você vem sido atacado de alguma forma, saiba que é para te livrar de um sofrimento eterno. É para você não perecer na eternidade, mas é para você andar lado a lado com Jesus em ruas de ouro. E por mais que as dificuldades venham, permaneça de pé, permaneça firme, porque só um combustível para crescermos em Deus, é só um combustível para crescermos em Deus, é só um combustível para crescermos em Deus. Posso te fazer um convite? Se você quer entrar em um novo nível, essa noite